Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Você já sabe que aqui nessa mesa só sentam mulheres incríveis e hoje eu tenho mais uma. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela confiança e obrigado por estar aqui. Então agora eu quero que você se apresente. Diga para esse público quem é você. Fala aqui com a sua câmera. Olá, pessoal. Meu nome é Cristiane Tuferon, eu tenho 37 anos e faço um trabalho com mulheres na internet falando sobre o lado emocional, sentimental dessa mulher, não só a nível de divórcio, não é? Quando a gente passa por algo terrível como uma separação, mas até mesmo a nível de cura emocional dentro daquilo que dentro dela está desequilibrado, não é? Então eu faço esse trabalho nas minhas redes sociais, presencialmente também, depois de um baque emocional que eu passei. E aí outras mulheres se conectaram comigo, mostrando também esse baque que sofreram, e desde então eu tenho tido muita aceitação por parte de outras mulheres e cheguei até você também para bater esse papo hoje. Muito bom, muito bom. Cris, você já chegou aqui dando o seu recado. Então, você vem com essa missão de ajudar essas mulheres a olhar para aquela dor que você viveu e ajudar elas a encontrar esse caminho. Só que tem um processo aí antes disso. Queria que você contasse para mim como é que era a Cris criança, como é que era a Cris, era uma Cris levada, quietinha, espivitada, curiosa, como era você? Me conta. Bem, eu sou daqui de Nova Iguaçu mesmo, né? Eu nasci aqui no centro de Nova Iguaçu e morei num lugar chamado Vila de Cava. Quem é de Vila de Cava aí dá um oi. Morei bem ali, logo ali. É logo ali, não é? Indo pra Tinguá, naquelas terriolas. E cresci ali. Meu pai e minha mãe, quando eu tinha 2 aninhos de idade, eles se separaram, né? Então eu cresci já dentro de um lar que passou por um divórcio. E a minha infância foi uma infância muito gostosa aqui em Nova Iguaçu. Uma infância simples, de pé no chão, de brincar, de subir em árvore. É isso que eu ia falar, subir em árvore. Subir em árvore, cair, machucar o braço, né? Tenho marcas no corpo até hoje dessa infância. Fui muito levada, dei muito trabalho para minha mãe. Jura? Sempre fui muito curiosa, muito questionadora, né? Então, as pessoas me diziam uma coisa e eu vinha com um porquê, né? Então, eu nunca aceitei uma opinião ou uma ordem sem me explicar o porquê. Depois, quando eu estava ali com uns 6 anos, nós saímos de Vila de Cava e viemos mesmo para o centro de Nova Iguaçu. E eu vivi toda a minha adolescência e juventude no bairro da Luz, que é onde eu tenho muito amor e carinho. Então, me lembro muito dessa adolescência ali no bairro da Luz, naquela rua, brincando novamente, estudando, ajudando a minha mãe em casa, né? Depois ela veio ter o meu irmão de um segundo casamento que ela teve, e ali começou-se uma estrutura familiar bem bacana. E eu tenho muita lembrança boa dessa casa, porque foi ali que eu passei a minha metade da minha infância, depois a minha juventude, e daquela casa eu saí para me casar, né? Então eu tenho muita memória afetiva. Tem um marco ali afetivo nessa transformação da sua jornada, né? Deixa eu pegar um gancho aqui do que você trouxe, falando aí do meu olhar terapêutico, né? Tá. Quer dizer, vivi nesse momento ali, nessa experiência também de ter um lar onde vem aí um divórcio, que é hoje uma pauta que você traz para essa mulher de consciência. Mas como é que foi a reação dessa mulher aí? Porque a mamãe, lá com seus erros e acertos, ela sempre vai ser um espelho pra gente, né? Como é que é essa relação aí com a mãe? O que você olhava nessa força aí dessa mamãe que você já contou aqui pra mim nos bastidores, dessa mamãe que fez pra se virar aí nos 30? Quantos filhos ali? Minha mãe tem 2. Aí eu sou a mais velha e o meu irmão é o mais novo. Tá, então essa mamãe tem que se virar ali com 2 crianças. 2 crianças. E aí? Bem, eu olho para minha mãe e eu vejo uma figura muito forte e resiliente com ela mesma. Então, eu aprendi sobre resiliência com a minha mãe, né? Muito legal. Quando a minha mãe, ela se separa do meu pai, ela tem que sair para trabalhar, para sustentar a Cristiane, né? Então, eu sempre tenho a figura da minha mãe trabalhando muito. A minha mãe sempre trabalhou. Eu não tenho uma figura da minha mãe sentada no sofá com um bolinho da tarde tomando café. Apesar de ser uma excelente dona de casa. E tudo que sei a nível de ser dona de casa, aprendi com a minha mãe.
E depois, mesmo quando ela faz essa transição de sair da onde nós morávamos, se casar novamente e ir para o bairro da Luz, ela nunca deixou de trabalhar. Ela sempre se desenvolveu e depois com a responsabilidade de 2 crianças, apesar de ter um marido. Então, ela nunca deixou esse marido prover sozinho, né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma grande empreendedora. Olha, né? que legal. E eu lembro muito da minha mãe empreendendo em casa. Então, assim, fazendo mini pizzas para vender. E ela fazia massa e construía tudo ali. E eu a ajudava. Depois ela vendeu churrasquinho na porta da Unig. Então, as pessoas lembram da dona Ana, do churrasquinho da Unig. E eu ajudava a minha mãe também ali. E eu sempre fui muito parceira da minha mãe, né? Hoje a minha mãe, ela, quando a gente conversa e tem essas lembranças, ela até diz, eu te peço desculpa porque eu te sobrecarreguei, porque eu tinha você como a minha auxiliadora. Então eu ajudava ela em absolutamente tudo. Eu era ali a mão de obra dela, né? Então ela fazia as coisas, eu lavava a louça que estava na pia, ajudava em casa, ajudei também muito na criação do meu irmão, por ela trabalhar fora. Então teve uma época na escola que ela não podia ir aos dias das mães, ela não podia ir nas reuniões de pais, e eu fiquei conhecida como a mãe do meu irmão. A mãe do fulaninho. Qual é a diferença de idade sua pra ele? Eu tenho 37, meu irmão tem 29. São aí 6, 7 anos mais ou menos, não é? Daí mais ou menos isso. E aí, vamos pegar já um gancho aqui, ó. Me dá aqui um gancho aqui. Exatamente isso é uma realidade comum de todas essas mulheres. É comum, tá? Eu vou colocar aí 80% das mulheres passam por essa mesma situação. E aí essa mulher acaba tendo que se reinventar, né? Acaba tendo que buscar aí o empreendedorismo. Mas tem uma coisa que você trouxe que eu gostei muito, que é a coisa a minha mãe foi lá e se virou. O empreendedorismo, ele vem sim por necessidade, uma grande maioria, mas ele pode vir também por paixão, por missão, né? E aí é isso que acontece com a Cris ali lá na frente, né? A gente vai chegar aí nessa jornada aí. Então, olha que legal, ela já traz essa referência do comprometimento, da dedicação e de se virar nos 30, é literalmente isso, se virar nos 30. O que eu posso fazer hoje? Vender cachorro-quente, churrasquinho, pizza? Então, é uma prática comum de aí mais de 80% dessas mulheres. Então, já está se identificando aqui? Aqui nesse canal é para você se inspirar e se identificar mesmo, porque aqui são histórias reais. Antes disso aqui, ó, vou acabar de perguntar para ela como essa história chegou até aqui. Me ajuda aí, assina esse canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar e principalmente de comentar, porque aí ó, o algoritmo vai entender que o assunto aqui vale a pena. Combinado? Tô esperando você, ó, se inscrever aqui, tá bom? Então, Cris, você pega essa experiência aí daquela jovem, né? Você disse que dentro dessa casa ali no bairro da Luz, você ficou um pouquinho mais da infância, né? Porque aí já tá um pouquinho maior. Isso. A adolescência e adulta aí para poder sair para casar. Isso. E aí o que leva a Cris casar? Conta essa história aí, porque assim, é uma jornada, né? Casamento é uma mudança de vida, é uma decisão muito importante. Como é que é essa jornada aí? Do que a Cris faz ali naquele movimento dela e com quantos anos você se casou? E o que acontece aí nessa jornada aí do casamento? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre digo, eu me casei muito jovem. Quantos anos ali? 17 anos. Muito jovem. Bem jovenzinha. Adolescente, a gente se conheceu e foi assim, namoro, noivado, casamento. Ele foi o meu primeiro namorado em casa, né? Porque eu venho de uma estrutura familiar bem rígida, né? Então a minha mãe, ela não aceitava namoricos. Então se eu levasse o rapaz em casa, era pra casar. E aí eu tinha essa consciência, assim, que o rapaz que eu me apaixonasse, que eu tivesse um interesse, ele teria que ir na minha casa pedir os meus pais. Certo. E então, hoje, meu ex-marido cumpriu todos esses protocolos, legal. né? Voltando um pouquinho atrás, eu na minha adolescência sempre fui muito sonhadora. Então eu sempre tive muitos sonhos de me desenvolver, de crescer em alguma área, e eu modelei muito aqui em Nova Iguaçu. Que máximo. Né? Participei de agências de modelos aqui em Nova Iguaçu e fazia esse projeto publicitário. Então fiz campanha para empresas aqui em Nova Iguaçu. Que legal. Muitos desfiles para as lojas, até que eu fui mesmo para uma agência de um segmento maior,
que era aqui no centro de Nova Iguaçu. E essa agência me levou para a Rede Globo de televisão. Que legal. Então, na Rede Globo de televisão, eu continuei dando outros passos. Eu não sou atriz de formação, mas eu fazia figuração de ponta. O que é a figuração de ponta? Eu posso conversar com o ator, eu posso encostar no ator e ficar ali mais visível. E nessa época eu comecei um namoro. Porque eu tinha o sonho ainda de me casar na igreja, de véu e grinalda, ter meus filhos. Sempre gostei de mesa posta, criança em volta da mesa. A minha família sempre foi uma família pequena, mas unida e festeira. Então, quando eu recebia a minha família ali em casa, em domingos, que um almoço na minha casa vira festa, né? Até hoje. Então, assim, eu queria ter um parceiro ao lado. E eu tô falando dos anos 2000, né? Lá atrás. E aí com 17 anos aí, né? Por aí, beirando essa idade. Na minha cabeça de jovem dos anos 2000... ter um parceiro ao lado era um status de segurança emocional. Então, ela tem um namorado, ela vai se casar, trazia um respeito para aquela adolescente que trabalhava com moda e publicidade. Porém, todavia... Que já gerava aí, que tem uma vírgula aí, né? Porque você era modelo, então qual era o estereotipo que criavam para essa mulher modelo? Que ela tem muitos namorados. Entendeu? Ela trabalha... VAP, não pode falar exatamente. Aqui, né? Mas era mais ou menos isso. Ela tem muitos namorados, né? Ela tá num métier ali da Globo, que acontece muitas coisas e tudo mais. E eu me protegia muito, né? Porque eu não queria ir por essa vertente. E como eu sempre fui muito comunicativa, a comunicação, você tem que ter muito cuidado, né? Um equilíbrio ali nela. Como é que você vai conversar, como que você vai se portar para você não levar para um outro lado. E eu tendo um namorado, aquilo me trazia um respeito que eu precisava na época. Que era o que você queria ali naquele momento. Naquele momento. E aí eu me lembro de uma cena na agência, eu fui fazer para fechar um contrato, que a gente ia fazer uma publicidade, e eu ia contracenar com um rapaz. E o rapaz chegou. Lindo, maravilhoso, louro, do olho azul e tudo mais. E o meu namorado, né, que veio a ser o meu marido, foi comigo nesse dia pra ver tudo que ia acontecer. E eu ensaiando com o rapaz, aquela coisa toda, ele teve uma crise de ciúme, bem no meio da agência. E o dono da agência, na época, me chamou no escritório. E ele disse, olha, eu tenho esse contrato, eu tenho esse trabalho, e agora você tá namorando. Eu vou dizer uma coisa pra você. É a primeira e a última vez que essa cena acontece aqui dentro da minha agência. Eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal. Mas eu quero que você se lembre que nós, da agência tal, chegamos primeiro na sua vida. E aí você toma a sua decisão. Eita, eu fiquei... Me deu um checkmate. E eu fiquei muito balançada. Eu tava começando a ter uma ascensão ali, porque as coisas estavam acontecendo. Eu não ganhava rios de dinheiro, então eu trabalhava na época, ia pra lá pra filmar o dia todo pra ganhar R$50. Mas era um dinheiro que eu botava no bolso que eu ajudava a minha mãe. Então, assim, eu comprava umas coisinhas pra mim, já tirava uma responsabilidade dela. Antes de trabalhar como modelo, eu trabalhei com 13 anos de idade. O meu primeiro emprego foi numa padaria. E eu era muito pequenininha, a dona da padaria me deu a oportunidade, botou um banquinho pra eu subir e atender os clientes, né? Legal. E aquilo pra mim era o máximo, porque eu tava me desenvolvendo de alguma forma. Até que eu fui me achando, vendo os meus talentos, e fui pra moda e pra publicidade. Certo. Quando o dono dessa agência me fala isso, me dá esse checkmate, eu olhei pro sonho que poderia ser realizado a longa data, né? Porque eu tava ali batalhando por algo abstrato, que só tava dentro de mim. Ou um futuro mais sólido em construir uma família com aquela pessoa que tinha chegado na minha vida. E que era uma pessoa que fazia todos os checklist em tudo que a minha mãe dizia que um homem tinha que ser. Que seria o ideal ali, né? Exatamente. Então, ou seja, essa jovem, nesse momento, se confronta exatamente com o que é real e com o que é ideal. Exatamente. Né? O que é real aqui agora e o que é o ideal, o que eu idealizo, né? Exatamente. Então, essa jovem já toma aí esse primeiro baque. Primeiro baque. O que você faz? Decido me casar.
Certo. Né? E ali eu olhei tudo, eu sabia que era um sonho de longo prazo, que poderia dar certo ou que poderia não dar certo. Sim. E eu escolho me casar, dentro daquele contexto até familiar que eu estava passando na época. Ter uma família para mim era mais importante. E ali eu vou me desvencilhando da agência. Então, o dono o dono da agência me ligava para me dar trabalho, eu não aceitava, já não estava mais tão disponível, até que ele percebeu que eu tinha feito a minha escolha, né, por me casar, e ali nós encerramos o contrato na época e a nossa parceria. Fico noiva, moramos 1 ano junto antes de se casar, porque eu precisava atingir a maioridade, e me caso, né, de véu e grinalda, tudo bonitinho, e vou construir a minha família. Vai construir a partir daí a tua história. A minha história. A sua jornada, que era o sonho que você tinha ali. Que poderia ser um segundo plano, né, mas por um contexto familiar eu tive que colocar em primeiro plano, né, justamente por isso, porque tá namorando, vai casar? Né? Não pode namorar, não pode namorar mais que um. Se não der certo com esse, vai namorar outro? Vai namorar quantos, né? Eu venho dessa criação mais rígida. Namorou é pra casar, né? E ele um ótimo rapaz, né? Ele, assim, uma pessoa fora da curva ali naquele momento, preenchia todos os pré-requisitos e por que não? E aí eu fui viver essa vida de esposa, dona de casa, que já era muito familiar pra mim, por conta da minha criação com a minha mãe. Da convivência ali dentro de casa. E depois mãe, porque aí com 21 anos eu tenho a minha primeira filha, né? O meu primeiro filho vem com 21 anos. E aí eu vou trilhando o meu caminho e ficamos casados por 17 anos. Caramba, que legal. Então você tem uma menina só? Não, eu tenho 2. E depois você vai ter um outro filho. Isso. Tá, aí você tem essa menina e aí você tá ainda aqui, morando por aqui, em Nova Iguaçu. Aí nós morávamos em Nova Iguaçu, né? Começamos a morar no bairro da Luz, porque você sabe que a gente namora vizinho, né? É todo mundo perto, é o amigo do amigo. É assim mesmo. Então, eu morava no bairro da Luz, ele morava ali no Alvorada, Marco 2, desculpa. Ele morava ali no Marco 2, tudo pertinho. Um ia pra casa do outro andando, né? Ele mais velho do que eu. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas, né? Justamente para trocas de experiência, para que eu pudesse crescer e aprender. E ali nós moramos até 2019 em Nova Iguaçu. Certo. Saímos depois do bairro da Luz, nos afastamos mais um pouquinho, fomos morar num outro bairro e moramos em Nova Iguaçu até 2019, depois fizemos uma transição de vida. E aí, o que é essa transição de vida? Conta aí. E aí, assim, 2019, a pandemia é o quê? 2020? A pandemia 21? Começou em 2019, né? Em março a pandemia estourou. Deixa eu pegar um gancho aqui que eu adoro toda vez que tem alguém aqui no podcast. E aí, isso criou, gente, uma memória coletiva. A tua vida o que é até a pandemia e pós-pandemia. Exatamente. Cara, é muito incrível isso, né? A gente começa a fazer assim, ó. O que aconteceu? 2019, a cabeça já faz assim, ó, pandemia. Como era a sua vida aqui, como era a tua vida lá. Então, o mundo, né? Exatamente. Faz esse marco. Tá, e aí, o que transforma aí nessa? Vocês moram ali em Nova Iguaçu e aí, depois de 2019, você vai pra onde? O que aconteceu? Ele muito bem sucedido na área dele, né, de formação. E eu sempre tive um sonho também de morar fora. Pra expandir a mente, me inserir numa nova cultura, né? Eu já estava ali com 2 filhos, né? O meu casamento foi aquele casamento tradicional, onde nós passamos por tudo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Legal. Problemas financeiros, né? E aí, tudo aconteceu e eu sempre vi nele muita capacidade, muito potencial, né? Ele é um homem muito inteligente, assim. Legal. Eu digo que ele é tão inteligente que ele chega a ser burro. Né? Ainda tem isso. Então, eu comecei a gerar em mim um desejo de ir morar fora. E comecei a pesquisar os países dentro da área profissional dele que a gente pudesse migrar. Agregar. Exatamente. Okay. E ali, os Estados Unidos não daria, porque eu não falo inglês. Então, seria um começo muito complicado, né? Pra mim, principalmente. As crianças não, porque se adapta muito fácil. E aí, eu escolhi Portugal.
Vamos morar em Portugal por conta da língua ser muito similar, não é igual. A língua portuguesa de Portugal é completamente diferente da língua portuguesa aqui do Brasil, mas é similar, então eu conseguiria... Dá pra entender, né? Dá pra entender. E como os portugueses dizem, eu conseguiria me desenrascar facilmente, né? E eu comecei esse projeto em 2016. A pesquisar, analisar, até que 2019 vocês mudam. Aí, quando foi de 18 para 2019, ele foi contratado por uma multinacional, ao qual ele presta serviço até hoje, e a empresa deu 6 meses para ele estar em Portugal. E aí foi um choque muito grande, assim, um baque muito grande, né? Então, quando ele foi na frente para se estabilizar, porque as crianças na escola, aquela coisa toda acontecendo, e ele foi na frente. E aí eu consegui, por conta da pandemia, eu só consigo chegar em Portugal em outubro de 2020. Olha. Ele vai na frente, se estabelece o ano todo de 2019. Porque aí nesse período é o período que fica muito restrito. Entra, não entra, sai, não volta. Ficou porque assim. A pandemia estourou em março de 2019, fechou tudo. Então, ninguém entrava, ninguém saía. Se saísse de Portugal, você tinha... por exemplo, o português que tem parente fora, poderia sair. O brasileiro, já com nacionalidade portuguesa, poderia vir ao Brasil. Mas, no contexto dele, ele se sentiu inseguro de vir ao Brasil nesse período. Então, eu consegui chegar até Portugal em outubro de 2020 com as crianças. Então, foi um ano aí que ele ficou lá e eu fiquei aqui. Aí são as crianças, porque aí já tem o outro filho. Sim, porque eu engravidei da minha filha com 21 anos, veio a menina. E eu sempre tive um sonho de ser mãe de menino. Eu quero ser mãe de menino, eu quero ser mãe de menino. Quando a minha filha tava com 1 ano e 5 meses, mais ou menos, eu descobri um câncer no colo do útero. Nossa. Que veio por conta de um HPV. E aí, eu fui mãe que não tive rede de apoio. Nossa. Então, assim, eu não tinha minha mãe pra ir na minha casa me ajudar com a minha filha. Eu não tinha a sogra que pudesse me ajudar. Eu e ele fomos mãe e pai e mãe da criança na marra. Então, assim, a minha imunidade abaixou. Eu já estava perto de fazer o meu exame preventivo e comecei a sentir meu corpo muito estranho. Então, assim, eu tava muito inchada, sentindo umas dores, umas ardências. Pensei o quê? Infecção urinária. Vamos até o ginecologista. E fiz o meu exame. 15 dias depois, quando veio o resultado, veio que eu estava com NIC 3 de alto grau, que já era o início de um câncer no colo do útero. E imediatamente eles me enviaram pro INCA. Nossa. E aquilo foi um susto muito grande. Imagina aí o baque. E aí tu tá novinha, porque eu tava 21, né, a criança, 22, 23? Tava ali com uns 22 anos, por aí. Porque depois eu fui ter o meu segundo filho com 27. Porque o que aconteceu? Veio aquele baque, mexeu muito com o meu casamento. Muito, muito. E eu entendi que os homens, eles não sabem lidar com as doenças das mulheres, né? Porque eles ficam muito presos ali. Não sei o que se passa na cabeça dos homens, né? Insegurança ou algo do gênero. Então, balançou muito o meu casamento naquele período. E eu fui fazendo meu tratamento no INCA. Não cheguei na fase de quimioterapia, mas passei por radioterapia e todo o processo ali de cirurgias e tudo mais. Só que eu sou uma mulher de muita fé. Né? E eu sempre colocando a minha fé à frente. Deus, o senhor sabe que eu tenho o sonho de ser mãe de um menino. O senhor sabe que eu tenho o sonho de ser mãe de um menino e essa doença pode me deixar estéril. Vê aí o que o senhor pode fazer por mim, né? Até, Lu, que nessa minha fé me foi falado que as feridas que estavam dentro do meu útero eram as feridas que estavam dentro do meu coração. E que a partir do meu coração curado, eu conseguiria curar o meu útero e que eu precisava liberar perdão. Não. Aí vamos lá, né? Liberar perdão. Gente, olha isso. Deixa eu pegar aqui, que já dá que até que eu falei, pega. Eu já sei até a resposta. Eu ia falar, né? Mas aí ela trouxe. Olha, o que acontece com essa máquina aqui que Deus criou, linda e perfeita, muito conectada? Quando eu tenho essas dores emocionais, que são as dores de impacto emocional que eu não falo, traumatizações que foram lá na infância,
perdas, e eu não soube lidar com cada uma delas. Essa máquina aqui, ela armazena essas memórias. Uhum. E aí, para cada uma delas, vai, né? Para cada uma parte do corpo aqui, vai responder a uma memória desse impacto. Então, eu vou falar aqui para mulheres, tá bom? O seu útero, minha amada, querida mulher, ele é um portal de vida. Você traz vida através dele. E essa vida também é a sua vida, a sua alegria, a sua conexão, a sua força, a sua coragem. Então, por que que... E aí, ó, para perceber isso que eu vou te dizer aqui agora, hein? Ó, anota essa dica aí, hein? Porque você já sabe que aqui no podcast tu tem que assistir ele com papel e caneta na mão. Perceba o seu corpo quando naquela semana que você já sabe que tá para ver a menstruação, você sofre um impacto emocional. Sei lá, gente, meu celular quebrou e eu fiquei muito chateada, tive uma traição de uma amiga, né, tive um aborrecimento com o esposo, tive um problema no emprego, qualquer um que emocionalmente mexa muito com você, tá? Não tô validando o que é maior ou menor aqui não, ok? Percebam que naquele próximo ciclo a sua menstruação virá com cólicas ou com fluxo muito intenso. O que o seu corpo está dizendo? Libera. Põe para fora essa dor. Uhum. Libera isso. E aí, quantas vezes, Cris, eu escutei mulheres, e olha, quando eu tive esse conhecimento, me dói ouvir a mulher dizer isso. Quantas vezes eu ouvi mulheres dizer, eu odeio ficar menstruada. Uhum. Eu odeio isso. Deixa eu te contar uma coisa. Deus criou o nosso corpo para dar vida. Uhum. E como a gente não quer ficar criando filho cada dia que a gente, né? Fazendo filho a cada mês, que não dá, né? Dá nem conta pra isso. Pois é. Hoje não dá mais, não é? Nem dá pra pagar esses boletos todos. O seu corpo expele os seus óvulos que estavam ali preparados para ser fecundados, ok? É simples assim. Então, essa máquina, como ela não é cumprido o delay dela ali, chega aqui, não vai, ela vai criar um outro mecanismo de defesa que é a expurgação ali através da menstruação. Uhum. Aí, certa vez, eu entrei no banheiro, tá a mulher assim, eu odeio ser mulher, eu odeio ficar menstruada. Uhum. Aquilo me doeu tanto a alma. Porque eu tenho conhecimento. Uhum. E aí eu sentei, olhei pra ela e falei assim, isso dentro do banheiro, olha isso, papo de banheiro. Cris, vou conjecturar aqui como se fosse a Cris, tá? Não é ela, gente, só conjecturando. Cris, não diga isso. Seu útero é portal de vida, portal de bênção, portal sobre sua vida. Por que tanto ódio, por que tanta ira? Cada vez que você expele esse ódio, essa ira, mais dor você vai sentir. Uhum. E a menina ficou brava comigo. Não pedi pra Deus pra vir mulher, eu queria vir homem. A gente sempre fala isso, não é? E aí isso é falta de conhecimento. Sério, gente, a minha oração após ali sair de perto dela, minhas conexões espirituais, foi assim, tenha misericórdia, Deus, ela não tem conhecimento. Ela não sabe o que está dizendo. Então, é isso, Cris. Então, é exatamente essa resposta que você teve aí, seja nas suas orações ou seja na resposta do médico. O seu corpo armazenou essas dores, quaisquer que forem lá, e você descobre isso na terapia, no seu útero. Então, ele, para te proteger, ele foi criando esses mecanismos de defesa. Exatamente. E se você for pesquisar, aí você pode dizer assim pra mim, ai, Lu, você tá dizendo uma balela aí. Ela explicou que foi ali através de uma HPV e tal, a imunidade abaixou, ela pegou e tal. Tá bom. Então você vai lá pesquisar o seu próprio corpo, tá tudo bem? Ou vai estudar, pra você poder ter o conhecimento. O seu corpo, ele faz isso pra te proteger. Aí você pode dizer assim, louca, vai me dar um câncer para me proteger? Então, se você for olhar no fundo dessa história, e a Cris já trouxe a dela aqui, precisar liberar perdão. O que não é um processo fácil, né, Cris? Não, e inclusive até o câncer de mama também é proveniente desse emocional. Porque, na verdade, nós temos as células cancerígenas. Sim, todos nós. Vai se desenvolver ou não, é dependendo como você leva a sua vida, beleza? E tanto que o HPV, né, depois eu fui estudar, fui entender tudo, como que funciona. Muitas mulheres têm o contato com o HPV, não sabe porque ele fica ele é incubado, é um vírus incubado. Ele fica incubado. Ele fica anos incubado, amiga, pra ele resolver lá aparecer. Minha imunidade tá baixa, meu emocional arrebentado, o que ela faz? Bum!
Exatamente. Vou agir. E depois, né, eles lançaram a vacina do HPV para as meninas a pras partir dos 12 adolescentes, anos de isso aí. idade, que é sensacional. Se você tem filha aí do outro lado, leve para tomar a vacina como proteção, não tem nada a ver com virgindade, é uma vacina que vai protegê-la de contato com esse vírus quando ela tiver a primeira relação sexual dela, né? Perfeito. E o câncer no colo do útero, ele é por o HPV. Que foi o que aconteceu comigo. E foi um processo muito difícil, liberar perdão, e eu sabia para quem era que eu tinha que liberar perdão. E ali eu fiz um voto, né, com Deus, que se eu recebesse a minha cura e ele me desse o meu filho homem, aonde eu fosse eu ia contar que ele me curou desse câncer, porque eu fui curada. Eu me lembro que eu já estava ali uns 3, indo pro 4º ano fazendo tratamento no INCA, e o médico disse para mim, olha, vamos ver aqui como é que tá no próximo exame. Se não estabilizar o problema, nós vamos ter que fazer uma esterectomia. Eu, muito jovem, você imagina, né? Fazer uma esterectomia ali e tirar de mim meu útero e meu sonho de ter um filho. Eu falei, não vou, não. No próximo, eu já tenho que receber o diagnóstico de cura. E aí, eu me lembro que eu fui na minha última consulta para ver o que nós íamos fazer depois. E o médico disse que eu estava curada e que o útero ali estava estabilizado, ele tinha conseguido com as cirurgias estabilizar o problema, mas eu só tinha 40% de chance de ser mãe de novo. 40%, garrou nessa fé aí, tem um, amor. Agora, Jesus, eu vou nessa daí. É nesses 40%, vamos trabalhar. E aí eu falei, pelo menos eu não tô estéril, né? Segui os protocolos e ele me pediu 5 anos pra engravidar. Só que eu sou ansiosa. Eu não ia esperar 5 anos, eu queria ter meu filho. Olha o relógio. Ai, e aí eu consegui engravidar do meu filho com 27 anos, né? Legal. E o médico disse pra mim, olha... você vai engravidar, né? O seu útero de um mamão papaya, ele reduziu para um limão. Você vai engravidar e vai levar a gravidez até 7 meses, porque mulheres que tiveram o câncer no colo do útero não levam a gestação até 9 meses. E eu falei pra ele, se nascer com 7, vinga? Ele vinga, então vamos que vamos. E ali foi uma gravidez de risco, né? Passei por todo o processo. Acompanhando e tudo mais. E o meu filho nasceu de 7 meses. Lindo. Um dia antes do chá de bebê. Tudo preparado no salão. Qual o nome dele? Murilo. Aí ele falou, vambora, tenho pressa. E aí, tudo linda. Preparado, né? Nós íamos fazer o chá de bebê num sábado. E na sexta-feira eu comecei a passar mal. E eu tive uma pré-eclâmpsia em casa. Só eu e a minha filha em casa. Ela tinha 5 anos na época. E esse meu lado aqui apagou. Eu só enxergava de uma vista. Muita dor de cabeça, muito vômito. E eu vomitava. E a minha barriga ficou dura. O neném parou de mexer. E aí o meu ex-marido, trabalhando no centro do Rio de Janeiro, demorando 1 hora para chegar em casa. Eu pedindo a minha filha para escrever no Facebook na época, mamãe tá passando mal, liga pro vovô, liga pra vovó, para me ajudarem. E ali, depois de umas 2, 3 horas, nesse trâmite todo, eu cheguei no hospital, cheguei com contrações. E ali o médico falou, ele tem que nascer hoje porque ele já está em sofrimento. E eu, não, me dá um remédio que eu vou pra casa que amanhã tem chá de bebê. Tá todo mundo convidado, o salão tá fechado. Todo mundo convidado, o salão tá fechado. Eu tenho que fazer o cabelo. Tudo, ai, gente, não tem como desmarcar. máximo. Ele falou, não, eles vão te visitar na sua casa, mas hoje o neném vai nascer. E ali nasceu, né, naquela correria. Fui mãezinha de UTI, ele ficou na UTI ali por 20 dias. E eu digo, Lu, que naquele dia que eu saí do hospital, sem o meu filho no braço, a dor que eu senti foi tão grande que nenhuma outra dor mais me abateu. E eu fui pra casa e o peito já jorrava o leite, né? E eu não podia amamentá-lo porque ele tava na UTI e tinha que seguir o protocolo até ele se estabelecer para eu poder pegá-lo. Por quê? O pulmão é o último órgão do neném que fica madurinho para nascer. Precisava ainda desse tempo ali. Desse tempo. Dele. E ele não quis esperar, né? Nasceu antes, ele não chorava, porque ele não sabia respirar. Meu Deus. Então ele ficava paradinho, sem respirar.
E ali já entubaram ele, levaram ele, fizeram todo o protocolo que tinha que fazer pro pulmão maturar e ele, através dos aparelhos, aprender a respirar. Então, ele se alimentava por sondinha, porque ele não ia saber puxar, sugar. E foi muito difícil, assim. Você vai pra casa, deixando o neném em casa, sem saber como que o neném vai ficar, mas venci essa etapa. E 20 dias depois eu voltei pra casa com ele nos braços, seguindo ali todas as regras que os médicos pediram. E hoje ele é uma criança super saudável. Tem 9 anos. Linda, Cris. Cris, dentro dessa jornada até aí, tem alguma delas ali que você olha e fala assim, aqui eu me tornei dona de si? Eu me tornei dona de mim em 2 fases. Primeiro, eu me tornei dona de mim em 2018, porque eu passei por uma primeira fase de separação nesse meu casamento em 2018. Eu já estava bem cansada, a gente já estava passando por muitas situações que traz um desgaste para o relacionamento. E ali eu decidi por terminar. E as pessoas não entendiam porque não aconteceu nada. Não tinha um motivo concreto que eu falasse, foi por isso aqui que ele fez. Não, foi um desgaste porque eu me perdi de mim. Certo. A Cristiane falastrona, a Cristiane que queria trabalhar na televisão, a Cristiane cheia de sonhos, estava reduzida só a ser mãe, esposa e dona de casa. E estava muito pesado para mim, sabe? Imagino. Eu estava cansada de ver ele subir e eu me sentia para trás. E eu nunca fui uma mulher descansada. Então, assim, vamos fazer curso de automaquiagem. Vamos, eu vou maquiar, vou trabalhar pra fora. Né? Vamos vender produto de cosmético. Que é essa referência que você pegou lá da mamãe, da que minha ela mãe. Se vira ali nos 30 ali pra poder lidar com minha isso. Minha mãe então, nunca me deixou parada em casa. Então, esse aí é o primeiro dona de si. Exatamente. Aí eu me separo em 2018. Vou pra casa da minha mãe e vou me reconstruir. Aí fui pra faculdade, fui me formar em recursos humanos, porque eu já tinha uma primeira faculdade interrompida e eu queria dar continuidade aos meus estudos. Fui me reinventar e fui me reconectar com a Cristiane com 17 anos. Só que eu já estava com quase 30. Aliás, eu já tinha passado dos 30. Essa mulher de 30 anos se conectou com um adolescente. O que a sociedade faz? Não pode. Porque você é mãe, você tem 2 crianças, então eu não podia sair do meu horário de faculdade e tomar uma cerveja no barzinho com os meus colegas de classe, porque estava errado. E ali, Lu, eu me encontrei como mulher, né? Como tem um ditado que a gente diz, quem é você na fila do pão? Aí eu fui saber quem eu era na fila do pão. Nesse trâmite que eu me separo do meu casamento a primeira vez, em 2018, ele recebe a proposta de ir morar em Portugal. E aí nós sentamos para conversar porque nós estávamos separados, né? E eu falei para ele, e aí, como que a gente fica? Porque agora eu tô estudando, eu tô me reinserindo no mercado de trabalho, as crianças estão bem, eu tô conseguindo seguir uma vida sozinha que antes eu achava que não dava. Sim. Não, vai para Portugal só para eu não ficar longe dos meus filhos. Entra o peso da maternidade, as crianças querendo ir para Portugal. Eu vou para Portugal em 2020, reato o meu casamento com ele, até porque já era 15 anos de casamento, uma história, 2 filhos, ali, um país que eu queria morar, né, a vida muito bem estruturada, que a gente sempre tomou muito cuidado com isso, e a gente reata esse casamento. Todavia, entretanto, alguns problemas gravíssimos aconteceram nesse período que ele esteve em Portugal sozinho, e depois de 2 anos de ter reatado esse casamento, eu, mais uma vez, coloquei um ponto final. Porque aí já estava mexendo muito com o meu psicológico. Eu, mais uma vez, estava vendo que eu estava me perdendo daquela Cristiane que eu demorei tanto para me reencontrar. Para se conectar essa essência sua ali que tu tinha perdido. Aí, nesse segundo momento, é o segundo momento que você se sente dona de si. Aí, mais ainda, porque eu tô morando fora, longe do meu país, da minha rede de apoio. Eu só tinha ele só tinha a mim, 2 crianças. E aí eu sentei e falei,
o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Sair para trabalhar, né? Já que aqui tem tantas oportunidades. E aí, lá em Portugal, eu saí para trabalhar fora. Então, eu fui trabalhar em fábrica, que é super normal as mulheres trabalharem em fábricas. Fui trabalhar em um call center e fui me reerguer financeiramente. Até porque dissolve o casamento. Primeira coisa que a mulher é penalizada é com dinheiro, né? Então, já que você quer se separar, vai você viver a sua vida. E foi aí, nesse segundo momento, que eu me tornei muito mais dona de si, dona de mim. Ai, que legal. E dei uma virada na minha vida, uma cambalhota que hoje eu sento e falo pra mim, meu Deus, da onde vem tanta força? Da onde vem tanta capacidade de ser resiliente consigo, com a sua vida? Não é fácil, é muito difícil, né? Você reconstruir uma vida do zero em um outro país, sendo divorciada, né? Que nós nos divorciamos lá. E aí foi um período que me deu força de ser dona de mim, mas que me abalou muito psicologicamente e emocionalmente. E aí o baque que eu não vivi no término em 2018, eu vivi em 2022. Aí tudo desmoronou. E aí tu fala assim, opa, peraí, tenho que achar esses cacos onde eles estão e vamos ressurgir aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui, você que tá aí me ouvindo, talvez aí esteja aí se identificando em algumas partes dessa história. Mas quando a gente fala aqui, Cris, que ser dona de si, essa é a minha missão com esse projeto, é essa mulher entender exatamente o que você falou, a sua essência. Qual é a tua verdade? Qual é o teu sonho? Qual é a tua história? O que te motiva? Literalmente o que te dá prazer de estar aqui agora. Precisa ter um motivo, uma meta, um objetivo, uma missão. E aí você acha tudo isso ali em meus cacos, se levanta, dá um loop em 360 e hoje é onde você encontrou sua missão de vida. Sim, e isso também aconteceu, eu chego em 2020 em Portugal e pandemia lá, tudo fechado, encarando frio, temperaturas abaixo de zero, é um choque muito grande, né? Imagina. As pessoas romantizam muito o migrar, mas ninguém conta o lado obscuro, o lado negro, né? Só que você vai sair do Brasil e a sua vida vai ser a 100%. É verdade. Mas quando eu cheguei lá, que nós chegamos super estabilizados, super estabelecidos, né? A profissão do meu ex-marido dá esse suporte pra ele. Então eu digo que a gente chegou com carro pra andar, casa pra morar, dinheiro na conta pra gastar e ele só com duas missões, trabalhar e respirar. E aí eu voltei a ser a parceira, né, de estar ali ao lado dele, dos nossos filhos, a casa, e eu chorava, agradecia a Deus por estar ali com a minha família novamente. Putz, é isso, é meu casamento e tal, tudo mais. Porém, todavia, entretanto, mesmo casado, eu olhei e falei assim, tá, as crianças já estão grandes. Ele hoje trabalha de home office. Preciso fazer alguma coisa por mim. O que eu fiz? Vou me dar de presente, novamente trabalhar com moda e publicidade. Eu vou realizar o sonho dessa adolescente, ainda que eu já tenha passado dos 30. Comecei a procurar agência de moda e publicidade lá em Portugal, né? E achei uma agência que depois eu vim trabalhar nessa agência como gestora deles, porque eu fiz um bom trabalho. E através dessa agência eu cheguei no CNB, que é o Concurso Nacional de Beleza em Portugal. E eles me fizeram um convite para participar. E eu falei assim, olha, mas eu brasileira participar de um concurso de beleza em Portugal, e eles disseram, devido à quantidade de mulheres brasileiras imigrantes, nós abrimos agora essa categoria para vocês concorrerem junto com as portuguesas. E aí eu fiz o teste no CNB, passei no CNB e cheguei ao Misses Portugal. E o que é o Misses Portugal? É o Misses Brasil, né? Você chega no Misses Brasil, mas lá eles têm uma categoria que abrange a mulher depois dos 30. Porque eles querem fazer esse trabalho com essas mulheres que é mãe, dona de casa, mostrar a beleza para o mundo. E aí eu cheguei no Misses Portugal, ganhei numa primeira categoria como Misses Castelo Branco 2021, que era o local que eu morava em Portugal, que é o sul do país. Ganhei ali
E se eu ganhasse essa primeira fase, eu ia direto pro nacional. É como se eu tivesse ganhado o Misses Rio de Janeiro para Isso. chegar até o Misses Brasil. E Certo. eu cheguei até o Misses Portugal e ganhei também na mesma Legal, categoria de legal. 2021. Então ali eu falei, pronto, é isso. É isso que me move, é isso que me faz feliz, é isso aqui que eu quero para minha vida. Comecei a trabalhar nessa agência de modelo, porém, tive que parar de novo para encerrar o meu casamento, porque aí estava tudo muito complicado, muitas situações acontecendo, e aquilo estava me sucumbindo, e aí eu parei com a agência, dei um tempo, e terminei o meu casamento. E quando eu termino esse casamento em Portugal, em 2022, eu achei o meu nicho de comunicação, Bom. que era falar com mulheres que passam por separações, por problemas emocionais, abusos infantil, né? Muitas mulheres que passaram por isso e têm vergonha Sim. de falar. Mulheres que estão passando por qualquer perda que seja, não só do parceiro a nível de marido, mas um filho, um ente querido, a perda de uma empresa, problemas financeiros, né? E aí eu me achei e comecei a me conectar com essas mulheres. E aí eu viralizei na internet através Legal. do vídeo do meu divórcio, que no dia que eu assinei o meu divórcio, a juíza, né, perguntou pra ele, o que o senhor é? E ele falou tudo que ele era a nível profissional. E quando ela me perguntou, eu virei pra ela e disse, eu só fui dona de casa. E aquilo me doeu de uma forma que eu saí do fórum chorando, liguei a câmera e gravei um vídeo. E eu não imaginei, Lu, que mais de 5 milhões de mulheres fossem Olha. assistir aquele vídeo e se conectar com aquela minha dor. E foi aí que eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que me move, porque tem muitas outras mulheres do outro lado da câmera, sofrendo sozinha, sofrendo calada, sem apoio, com vergonha de expor o emocional, porque vai ser chamada de fraca, vai ser chamada de derrotada, ou aquela frase insuportável, supera, como se fosse fácil você passar por um processo desse de término e acordar no outro dia linda e maravilhosa como se nada tivesse acontecido. Então você acaba conectando e alcançando essas mulheres através da dor. Quantas de vocês aí que estão ouvindo possam estar se identificando com esse momento? Que lindo, Cris. E aí é que tu se sente dona de si. Foi aí que eu comecei a me sentir dona de mim. É aqui que eu me encontrei, coisa linda, Aqui que eu me encontrei e fui trilhando o meu caminho e tendo o meu poder de fala. E Adorei. a minha voz, né? Então, assim, eu me conecto com todos os tipos de mulheres, né? Mulheres que estão passando por transição de carreira, né? Mulheres que estão em relacionamentos frustrados porque são dependentes financeiramente, porque não tem a casa de uma amiga, de uma mãe, onde ela possa se desvincular e ir passar uma temporada lá. Né? Mulheres que sentam no sofá e choram porque não vê uma saída para aquela situação, né? Mulheres que não querem terminar o casamento por uma imposição da sociedade, né? Que rechaça essa mulher divorciada. E assim, Cris, se eu deixar, tu vai trazer uma lista. Uma lista, é camadas profundas e profundas e profundas, coisa linda. Cris, parabéns. Eu sei que precisou ir lá nessa dor toda para que você encontrasse essa sua missão. E aí eu quero trazer aqui para você pensar aqui um pouquinho. Pensa aqui comigo. Óbvio, gente, se eu, ser humano, não treino o meu autoconhecimento, eu vou, na maioria das vezes, buscar essas chaves de viradas na dor. Mas quando eu busco autoconhecimento, não precisa ir em tanta dor assim, tá? E aí eu tenho certeza que a Cris, a partir desse momento, ela começa a fazer as buscas dela de autoconhecimento. Quem é a Cris? O que eu sou? O que eu gosto? O que eu faço? O que me motiva? Então, você que está aí do outro lado assistindo, pensa um pouquinho sobre isso. Eu sei que a gente, infelizmente, dá mais valor à dor do que ao que é bom. É humano isso. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O que eu estou trazendo aqui para você pensar aqui como terapeuta é, será que eu preciso sofrer tanto para poder entender isso? Então, você pode encurtar esse caminho buscando autoconhecimento, que é entender quem é você. E aí é onde a gente fala que a terapia é muito importante, né, Cris? Que nada mais é do que te botar na frente de um espelho.
E fala, será que é? Será que não é? É isso mesmo. Então é sobre isso. É. Cris, eu ficaria com ela aqui a tarde toda. Eu não sei você, gente, mas eu adorei. Tu gostou? Delícia, Eu maravilhoso. ficaria aqui, ó, cheio de histórias para contar. Cris, que delícia ouvir a sua história. Muito, muito obrigada por prontamente se dispor a compartilhar por cada uma dessas pessoas que estão aqui te ouvindo. Sim. E poderem olhar e falar assim, caramba, me identifiquei com isso daqui. E a Cris trouxe aqui para ela toda a transformação. E a transformação foi que ela encontrou essa missão dela, vive esse propósito hoje. Por isso ela está aqui para contar essa história, né, amiga? Né? E aí, nessa jornada desse caminho, a gente se encontra e ela está aqui para contar a história dela. Então, pense um pouquinho sobre isso daí. Veja se você não está, ó, de ouvidos tampados para as oportunidades que a vida tá te dando, tá bom? Ó, já tá aí uma dica aí. Pois é. Anota esse negócio aí, né? E a vida sempre dá oportunidade, sempre, não sempre. É? E eu até falei com você que eu amei o empreenda-se. Ah, é né? verdade. Porque é você se empreender, né? Você olhar para você. Às vezes, o empreendedorismo tá muito conectado a você ter empresa, a você abrir um negócio e é você se empreender naquilo que você sabe fazer. Na comunicação, Cris, comunicativa, o que você sabe fazer? Bolo, é fazer bolo. Docinho, exatamente. É o churrasquinho que a tua mãe faz. Exatamente. Eu venho de uma família tão simples, uma mulher tão simples. Hoje a minha mãe é uma chefe de cozinha renomada, sabe? E tem toda a história. E aí, hoje, eu também empreendo, né? Mesmo lá em Portugal, com toda a confusão, com tudo, eu falei, não, eu amo mesa posta, né? Eu amo coisa bonita. E aí agora lancei a minha marca também, para conectar com outras mulheres, para ela ver que é possível, em meio ao caos, você renascer, você florescer e tudo mais. E não tem nada de romântico, tem de vida. Exatamente. Tá, Cris, adorei, gente. Eu Olha, também. A rede social dela tá aqui, tá? Não precisa se desesperar, porque já começa a acompanhar ela, porque com certeza o que essa mulher vai ter de história para contar lá na rede social dela, olha, tá aqui embaixo, pode acompanhar. Cris, aqui tem uma regrinha, tá? Vovó me ensinou que a gente não dá conselho, porque se conselho fosse bom, a gente não dava cobrar. Exatamente. Assim? Para fechar aqui, eu quero que você dê uma dica para essa mulher que tá te ouvindo. O que ela precisa fazer para se tornar dona de si? Fala aqui para sua câmera. O meu conselho para você... Não, aqui não dá conselho. Não dá conselho, é verdade. Então vamos lá. A dica do... Olha, Lu. Olha, Lu, a minha dica para essa mulher que tá aí do outro lado é: chora. Chora tudo que você tem para chorar. Chora hoje, chora amanhã, uma semana, um mês, chora o tempo que você tiver que chorar. Mas saiba que hoje você tá chorando, mas é para se levantar. E quando você se levantar, ninguém, absolutamente ninguém, vai te tirar do lugar que você quer estar. Tá bem? Nossa, é a minha dica. Gente, me arrepiei nessa dica aqui, pelo amor de Deus. Vai assim, ó, no impacto, né, gente? Coisa linda. Parabéns, Cris. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Por se abrir, sabe? Por permitir, porque isso tudo, gente, é um processo de autoconsciência, tá? Porque vir aqui expor num canal aberto que você não tem controle, que vai para sei lá quantas mil pessoas. Exatamente. Tá aqui compartilhar a sua história. É um desafio de autoconhecimento, ó. Pensa nisso daí. Cris, muito obrigado. Obrigada a você. Quero saber se você quer mandar beijo pra alguém. Aqui não é o canal da Xuxa, a gente pode mandar beijo. Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai. Quer mandar beijo pra alguém? Beijo, agradecimento aqui nessa câmera. Olha, eu quero agradecer o espaço, o convite que a Lu me fez de estar aqui conversando com todos vocês. O meu beijo vai pra Nova Iguaçu inteiro, a Baixada Fluminense inteira, que eu amo. Eu sou apaixonada nessa cidade. Depois de 5 anos morando fora, retornei, e andar por Nova Iguaçu me emociona de verdade, não é? Nós somos uma cidade linda, nós somos um povo lindo, e é isso que me move. Aproveitando que eu tô aqui na câmera, eu já vou fazer um convite pra Lu estar conosco também no nosso canal, que em breve a gente vai lançar. E lá, Lu, é o Pode Quase Tudo. Ai, eu gostei disso. A Lu vai estar lá com a gente, é a nossa convidada de honra e especial. E aí, vocês que estão aí, vai pra lá, quem tá lá vai vir pra cá. Isso aí, não é porque... Vamos lá, contar com todo mundo aí. Exatamente. Essa nova jornada aí, interessante. Não é? E é mais um projeto dona de si. É verdade. Não é?
Gostei, Muito hein? obrigada, minha linda. Gostei. Aqui para essa câmera aqui do meio, então quero te agradecer. Te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, pela confiança de você estar aqui nesse canal. Mas não esquece de se inscrever, compartilhar e, ó, seguir a rede social dela, hein? Que vai ter conteúdo bom. Falei para você, viu? Então eu espero você no nosso próximo encontro. Elas Donas de Si. Tchau! Tchau.